a leitura documentária aplicada à indexação. Como eu acabei de comentar, a leitura ela vai ser a via de acesso ao conteúdo do documento, né? Tendo por base tudo aquilo que a gente acabou de ver, o que é o conceito, né? Como analisar o conceito, quais são as suas características, com o que eu devo me preocupar, né? Em se tratando de uma análise profissional voltada para a representação da informação. Então, quais são as nuances, quais são os detalhes acerca da leitura documentária, que é uma leitura própria para análise da informação profissional, né, na nossa área, então não é qualquer tipo de leitura. Então, quais são as nuances dessa análise para que a gente consiga realizar a indexação? Então, primeiro, né, o que é a leitura documentária? Ela é uma técnica para extrair os conceitos que são importantes no documento e são significativos e úteis para a sua representação. Então, quanto mais o leitor ele se familiariza com o texto, mais experiente e hábil ele vai ser para reconhecer os assuntos daquele texto. Então, é algo que é muito perceptível na carreira do indexador, né, ou de qualquer profissional que lide com a representação temática, que quanto mais contato ele tem com o tema, mais facilmente ele reconhece aquele assunto quando ele pega um novo documento. E a leitura, né, essa leitura documentária, ela realiza, né, nós realizamos durante a leitura documentária a previsão e a compreensão do conteúdo, né? Então, a gente observa um título e prevê um conteúdo que vai vir por ali e busca elementos para confirmar essa previsão, né, daquele assunto que a gente entende que está naquele determinado capítulo. Ao mesmo tempo que a gente pode fazer a leitura do sumário e compreender o nível de profundidade da abordagem de um tema por um determinado autor. Então, essa previsão e essa compreensão, ela segue com o indexador durante a leitura documentária. E o processo de compreensão dessa leitura, ele vai envolver de forma indissociável 3 elementos: o texto, o leitor e o contexto. O leitor, ele tem uma bagagem para a interpretação de um conteúdo que ele acessa a partir de um texto, tá? A partir de uma imagem, de um vídeo também. O contexto onde se dá o acesso a essa informação, onde é realizada essa leitura, ou onde é produzido aquele documento, também traz elementos que permitem ali uma interpretação diferenciada para públicos diferenciados, para momentos históricos diferenciados. Então, esses 3 elementos, eles fazem parte da compreensão. Então, daí a gente observa o quanto é subjetivo o processo de leitura documentária para identificação ou para extração dos conceitos. Porque ele tem nuances que estão relacionadas muitas vezes a contextos que são diferentes do contexto do indexador, a características que são diferentes do autor para o leitor. Então, é preciso compreender bem como é esse processo para realizá-lo de maneira mais adequada. Como que ocorre, então, essa leitura documentária? Ela ocorre num movimento ascendente e descendente, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma leitura que a gente chama de bottom-up, né, que é usada para, por exemplo, uma leitura linear, sistemática e indutiva. Então, por exemplo, eu pego um livro, eu leio a introdução me prepara para os capítulos seguintes, os capítulos dali até a conclusão daquele livro, eles vão trazendo mais elementos para que eu possa cada vez mais compreender o assunto que está sendo abordado. Isso é uma leitura com um movimento bottom-up, né? Ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, como a gente costuma dizer. E o movimento descendente, o movimento top-down, ele é usado num processo não linear, analítico e dedutivo. Eu tento, a partir dos títulos dos capítulos, dos títulos das imagens, das sessões de um determinado documentário, de um vídeo, né, de um documentário gravado, a partir desses elementos
superiores, né, ou top, ou de cima para baixo, compreender, deduzir qual que é o conteúdo. Então, a leitura documentária ela vai acontecer com esses dois tipos de movimento, né? Ora, eu inicio uma leitura, cheguei à compreensão do conteúdo, passo para a leitura dos títulos dos capítulos seguintes, ou das sessões seguintes de um artigo, por exemplo, e assim eu vou, né, nesse movimento ascendente e descendente, eu vou realizar o processo de leitura documentária para que eu possa compreender da maneira mais rápida e mais assertiva o conteúdo do documento. Então, é importante a gente destacar que ler é extrair significado do texto e ler também é atribuir significado ao texto. Então, quando eu faço uma dedução do conteúdo, eu estou atribuindo um significado. Quando eu estou compreendendo e extraindo esse significado, utilizando ali o movimento ascendente, eu também sou capaz de compreender ali os conceitos que o autor deseja transmitir. Então, a leitura documentária, ela envolve esse movimento, que é bastante diferente da leitura que a gente faz por prazer ou por necessidade profissional ou de estudo. O que vai, então, interferir na leitura documentária? O texto, que representa as ideias do autor, pode influenciar a compreensão do leitor em diferentes contextos, né? E aí, que é aquilo que eu comentei para vocês, que são os elementos indissociáveis. E isso acontece por quê? Isso acontece quando eu tenho no documento o uso de alguns recursos apelativos que, por exemplo, mexem com o meu emocional. Então, é um tema sensível para mim, e aí eu percebo uma dificuldade de acessar melhor aquele conteúdo, e eu não desejo ali me aprofundar no tema, ou, por exemplo, quando há uma omissão de informações relevantes. Isso acontece, né, esses recursos apelativos acontecem, porque o autor ele tem total liberdade para escrever, para produzir um comercial, para produzir uma fotografia, né? Então, por isso a gente se depara, enquanto indexador, com esses recursos apelativos, que são importantes muitas vezes para o usuário, para o leitor, mas que dificultam ali o trabalho do indexador. Então, essa omissão de informações relevantes, um artigo que é extremamente especializado, voltado para um público-alvo muito pequeno, muito especializado, e que, claro, o indexador, por falta de informações que são omitidas porque o público daquele documento já as tem, né, já tem essas informações, eu não consigo compreender adequadamente aquele conteúdo. Também quando a escrita apresenta problemas, né? Então, orações curtas, complexas, incoerentes, às vezes pelo estilo de linguagem do próprio autor, né, eu tenho dificuldade em acessar o conteúdo. Ou mesmo a baixa qualidade do texto, né? Então, autor que foge muito do tema, é muito redundante, tem erros gramaticais, tem pouca adequação lexical à estrutura, então, assim, está num formato de poesia e é, na verdade, uma receita, né? Então, falando em um extremo dessa adequação lexical à estrutura. Então, quando eu percebo esses recursos apelativos, isso são sinais de alerta, porque eu sei que pode haver uma interferência e um problema ou uma dificuldade maior na realização da leitura documentária. Eu preciso conhecer, reconhecer isso e criar estratégias para driblar isso enquanto indexador. O que é, então, imprescindível para realizar a leitura documentária? Então, primeiro, utilizar o conhecimento prévio que eu tenho, né, dos esquemas que devem ser acionados quando eu vou fazer uma leitura bottom-up ou quando eu vou fazer uma leitura top-down. Então, por exemplo, eu tenho uma receita em mãos. Eu sei que em algum lugar ali eu tenho que ter os ingredientes, tenho que ter a forma como elaborar. Então, eu reconheço a estrutura e, de acordo com o movimento que vai ser mais adequado, né, para iniciar a minha leitura documentária, eu traço uma estratégia. Eu vou ali direto no como deve ser feito, ou nos ingredientes. Ou é um artigo, eu vou verificar todas as seções, né? Vou ler a conclusão, vou ler a metodologia. Então, eu preciso reconhecer e traçar esquemas para isso. E
realizar processos de compreensão, principalmente metacognitivos. Isso aí é interessante, porque muitas vezes a gente começa a ler um documento, começa a assistir uma série, e quando inicia essa ação, a gente não tem a preocupação de que, eu vou assistir essa série que fala sobre o Império Romano, com a preocupação de compreender as fases de ascensão do Império Romano. Então, eu não tenho essa preocupação metacognitiva, ou seja, eu não defino no momento em que eu começo a assistir uma série o que eu quero compreender daquela série. Da mesma maneira com o livro, né? Então, eu preciso... Isso é muito diferente da leitura documentária. Eu acesso um conteúdo, eu leio um documento já definindo previamente o que eu preciso fazer. Eu tenho que compreender o método utilizado. Eu tenho que compreender os assuntos abordados, a sua abordagem, né? Se é uma abordagem profunda ou superficial. Então, é preciso a gente definir aí um processo que é metacognitivo de compreensão do conteúdo do documento que vai ser lido. Saltar trechos em busca da informação relevante, né? Isso é bastante óbvio, não posso ler o documento completo, então, quanto mais partes eu puder saltar e ainda assim garantir o entendimento do conteúdo, melhor. Dominar a tipologia documentária, então, se eu vou indexar uma patente, eu preciso saber qual que é como é uma patente, qual que é a sua estrutura. Dominar as superestruturas textuais, né, que tem muita relação com a tipologia, e ter conhecimento linguístico prévio para compreensão e organização textual. Então, se eu vou indexar obras literárias, eu preciso saber qual é a estrutura da obra literária e ter conhecimento sobre o idioma, né, ou a linguagem utilizada na redação daquelas obras literárias. Isso tudo está muito junto e a gente precisa, quando vai fazer a leitura documentária, a gente precisa ter o domínio disso, para que a gente seja capaz de acessar o conteúdo do documento. E aqui nesse slide, eu então separei as atividades que são ali realizadas na leitura, né, de forma geral, e na leitura documentária. As atividades da leitura documentária, elas estão na norma 12676, que é a norma que eu mencionei ao falar da evolução histórica da indexação, que é o momento em que a gente profissionaliza a indexação e define uma norma que indica como deve ser feita a análise, como deve ser feita a leitura do documento. Essa norma, inclusive, é que nós vamos utilizar no nosso próximo exercício. Mas focando aqui nessa diferença entre a leitura e a leitura documentária. Primeiro, né, a leitura, ela explicita os objetivos, né, ou a manutenção dos objetivos na mente, né, eu leio e à medida que eu vou lendo, eu vou traçando ali objetivos para essa leitura. Então, quero compreender isso, que já foi mencionado, e vai ser melhor explicado no capítulo seguinte, por aí vai. Eu identifico os aspectos que são importantes da mensagem, o que foi interessante para mim, né? Qual a mensagem para mim desse determinado livro. Eu mantenho a minha atenção em algumas áreas importantes do documento, né? Então, eu foco num gráfico que traz elementos importantes para mim, por aí vai, isso vai variar de leitor para leitor, e eu monitoro o meu comportamento por meio de engajamento e revisão, né? Ou seja, eu entendi isso aqui mesmo? Será que o autor quis dizer isso? Não, eu vou voltar em tal capítulo para compreender melhor. Eu acho que não ficou claro. Agora, com essa nova informação, eu percebo que eu tenho que entender melhor o conceito apresentado antes. Então, a leitura em si, ela é uma conversa nossa com o texto, né? A leitura não documentária. Já a leitura documentária, ela é procedimental. Então, eu identifico conceitos, né, com uma abordagem sistemática, né, a partir do questionamento, do reconhecimento do que é o conceito e das suas características. Eu analiso o documento, né, a sua estrutura textual, e considero algumas partes do texto para isso, e ao final eu seleciono conceitos. Então, eu tenho ali um conjunto de procedimentos pontuais para a leitura documentária.